vamos falar sobre as princesas da Disney e como elas mudaram aí durante todos esses anos e toda essa história de princesas da Disney. Ficou curiosa, né? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de deixar um like, porque isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Que esse vídeo vai começar! Se você ainda não desistiu de assistir esse vídeo depois dessa minha super afinação cantando tipo princesa da Disney, é porque você realmente quer assistir esse vídeo. E hoje eu tô aqui pra falar sobre as princesas da Disney e como elas mudaram durante esses anos, juntos com nós mulheres, que fomos mudando muito nessas últimas décadas, nessa última centena de anos, mas as princesas da Disney, elas estão aí mais ou menos por 70, 80 anos, e é disso que eu vou falar. As princesas, elas começaram pela Branca de Neve, a minha irmã de cor, imagina eu de cabelo preto curtinho, totalmente Branca de Neve. E a Branca de Neve foi a primeira princesa da Disney. E ela representa ali bem a princesinha da época de 30, quase 40, porque ela é de 37. Então ela é a princesa, oh meu Deus, indefesa, oh, não sei o que fazer, oh meu Deus, preciso de um príncipe, oh, passarinhos, basicamente isso, que na verdade hoje em dia basicamente ninguém consegue se identificar com a Branca de Neve, né? E isso foi mudando rapidamente, porque a próxima princesa veio a Cinderela. A Cinderela veio mais de uma década depois, nos anos 50, e a Cinderela já mudou bastante, porque ela já era trabalhadora, né? A Cinderela era basicamente uma escrava, mas já mostra aí um pouco mais de como mudou aquela trabalhadora que queria ser princesa. E já mudou um pouco, algumas pessoas se identificam bastante com a Cinderela, principalmente porque tem que ralar muito e na verdade queria ficar madame, mas ainda não é a minha vibe. Aí tiveram vários filmes, tipo Sininho, tipo Alice nos Países Maravilhas, aí na década de 50, mas a princesa logo depois que fez mais sucesso foi a Bela Adormecida em 59, que tem uma vibe bem parecida com a Branca de Neve, né? Tipo, apesar de ser aí 20 anos depois, ela tem aquela vibe, oh meu Deus, venha príncipe me resgatar, eu não sei o que fazer, lá 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 lá. É, tem uma vibe muito parecida e a gente acaba gostando mais da Malévola do que da Bela Adormecida. Você é dessas? Sou dessas. E aí a Disney teve um hiato grande de novo até Pequena Sereia, Ariel, uma das minhas princesas favoritas de toda a história, chegar em 89. A década de 90 foi uma década muito rica para nós, princesas da Disney, e ainda mais para mim, porque eu nasci por ali, né, eu tô de 87, então foi as princesas que eu mais absorvi, foi essas princesas dos anos 90. A Ariel, ela tem essa vibe também do príncipe, né, já que ela se apaixona e tudo mais, mas ela tem essa coisa de querer ver o mundo, de querer se libertar, e eu totalmente tenho essa vibe, por isso que eu me encantava tanto com a Ariel, porque ela queria ver o mundo, queria viajar que nem uma louca, queria ficar assim, só queria viver o mundo, todos os mundos e tudo isso, e é bem assim que eu me encaixo. E aí logo depois veio a Bela. A Bela tem essa vibe intelectual, a Bela é independente, a Bela não precisava de um príncipe, né? Então a Bela já começa aí o feminismo bastante na década de 90, aparecendo, mostrando por que a gente precisa de um príncipe, filha? Eu sou inteligente, eu sou filha de um inventor, eu sou muito maneira, eu não preciso de homem nenhum, eu achei um príncipe por acaso, que é maravilhoso, que etc, e vou estar com ele, mas eu não preciso dele. Aí o meu filme favorito sempre de todo Disney é Aladdin. E aí vem a Jasmine. Jasmine, princesa. Jasmine é a princesa, né? Porque ela é literalmente a filha do rei, filha do sultão, que se apaixona pelo pobre. A Jasmine mostra pra gente que você não precisa ser o príncipe, você não precisa se apaixonar pelo príncipe, entendeu? O que importa é a beleza interior, entendeu? E a Jasmine lá era toda metidinha, oh meu Deus, eu sou a filha do sultão, mas ela gosta do quê? Da beleza do Aladdin. E esse filme, gente, eu tô surtando, ainda mais que vai lançar Aladdin ano que vem. Aí vem paixão da maioria de todos, Rei Leão, 94. Rei Leão, amo esse filme, mas não é dos meus favoritos, mas eu amo esse filme. E mostrou aí a Nala como a nossa princesa da Disney, a nossa leoazinha. Eu prefiro Simba do que a Nala. Mas a Nala, ela mostra força, ela mostra poder, ainda mais que ela é uma leoa. E a leoa, ela é a força do leão, né? Porque o leão, ele tá lá tipo, sou o rei da selva, não faço nada, quem caça são as
das leoas. E a Nala mostra poder o tempo todo na dupla ali entre ela e o Simba. Então mostra exatamente já o empoderamento feminino crescendo em todas as princesas. Pocahontas, Corcunda de Notre Dame, Hércules, Mulan, todos esses estão mostrando também já o empoderamento feminino crescendo bastante. A mulher não sendo mais aquela mulher indefesa que tinha nas décadas anteriores e mostrando que elas têm força, que os homens estão se apaixonando por elas exatamente por elas serem fortes e que a gente não precisa mais daquele príncipe para nos resgatar e que nós muitas vezes resgatamos os príncipes. E aí entramos em 2000, né? 2000 também teve um hiato grande de filmes relevantes à Disney, de filmes que fizeram muito sucesso. E aí o que eles começaram a investir? Diversidade, né? Porque muita gente não se identifica com aquela princesa que tá ali em aparência e também na personalidade. Né? Então eles começaram a investir em princesas de outras aparências, em princesas de outras personalidades. Aí veio a Tiana, que é a princesa negra, e tem aquela vibe toda anos 20, incrível, de Nova Orleans. Eu acho esse filme lindo, a música é maravilhosa, toda de blues. Também teve a Helena de Elavor, que tem uma princesa latina. Cara, o público latino, principalmente nos Estados Unidos, que é quem eles se baseiam muito, tá muito grande, tá muito empoderado lá nos Estados Unidos, então eles também investiram nessa vibe latina. Teve Enrolados, eles começaram a fazer esses filmes mais engraçados e até pra nós adultos também curtimos. Teve a Mérida, cara, a Mérida é totalmente empoderada, né? Eles começaram a pegar essa coisa de não precisar mais de príncipe. A Mérida não tá querendo príncipe, a Mérida não tá querendo casar, a Mérida ela tá querendo ser a rainha, entendeu? Ela não precisa de príncipe. Ela cuida da família dela, ela que é a chefe, ela que é a poderosa, ela que é a guerreira. Quem precisa mais de príncipe? Eu caso quando eu quero e se eu quiser. Detona Ralph veio pra tipo escrachar tudo, literalmente. Anna e Elsa de Frozen. Eu acho que é o desenho da Disney que tem a história, a lição mais escrachada, que tipo, você gostou do príncipe nesse segundo, você acabou de conhecer ele, você já vai casar, que era exatamente o que acontecia nas Disney anteriores. Ele mais sacaneou os próprios filmes da Disney e mostra que o amor verdadeiro é da família, ali delas, e o amor de outros príncipes, enfim, acontece com o tempo. Então, eu amo de paixão Frozen, de muita paixão. E mostra também a Anna descabelada, toda errada, e depois ela ficando bonitinha. Eu me identifico muito com a Anna, muito, 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 muito. Em questão dessa coisa meio zoada dela. Eu me identifico literalmente muito, vocês conseguem ver. Tem Moana. Moana tem uma vibe muito parecida com Ariel, né? Dessa coisa de querer seguir o mundo, viajar e etc. Eu acho que também se eu fosse nova, eu também ia me identificar muito com Moana. E além disso, fora da Disney, nós temos também a Fiona, né? Fiona mostra que todos nós, ogras interiores, também podemos ser princesas. Então o que eu acho todos esses desenhos de princesa, não importa se são da Disney ou se não são da Disney, eles estão aqui para refletir a sociedade. E a nossa sociedade vem mudando, e a nossa sociedade está mudando cada vez mais, e esses desenhos vão seguindo a gente, entendeu? Então cada vez mais vamos ter desenhos mais feministas, mais empoderados, e mais dizendo que não, nós não precisamos de príncipe para conquistar o mundo. Nós conquistamos o mundo sozinhos, e se o príncipe quiser acompanhar a gente, estamos aqui para recebê-los, tá bom? Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também tô no Facebook e no Instagram como Bianca Contursi e no Twitter como blog Dicas da Bia. Beijo!